costumo lembrar os sonhos, mas lembrei claramente do sonho. E o sonho era o seguinte, que eu estava em Roma, dentro do Vaticano, e o Papa ia de um lugar para o outro, e era preciso algumas pessoas para acompanhá-lo, e nós éramos vários ali. Então os auxiliares acabaram pegando 2 pessoas, um deles acabou sendo eu, para entrar no carro junto com o Papa, para ir de um lado para o outro. E daí não sei por que motivo, mas quiseram que o Papa ficasse no meio, no banco de trás no meio. Uma pessoa ficou da direita e eu fiquei justamente do lado esquerdo. Claro, isso é sonho. E assim que o carro começou a andar, evidente, toda a emoção de estar ali lado a lado com o Papa, o que a gente ia dizer? A gente não podia perder a oportunidade de falar alguma coisa. Então eu comecei dizendo: Santo Padre, nós no Brasil temos muitas saudades do Senhor. Ele olhou assim para mim com aqueles olhos dele, e eu acrescentei: embora a sua imagem seja sempre presente na televisão, especialmente na nossa, mas nós temos muita saudade do Senhor. Daí eu vi que uma lágrima grossa escorreu dos olhos do Papa, e ele começou a falar. Mas como o carro estava se movimentando, eu cheguei bem perto, porque ele, com aquela dificuldade que ele tem atualmente de falar, eu não estava entendendo o que o Papa dizia. E ele percebeu que eu não estava entendendo. Daí ele olhou mais perto para mim, ele como que virou assim, com quase completamente um esforço para ele, para ficar bem de frente para mim, e continuou falando, agora com mais clareza, mas assim mesmo eu não entendia. Entre as palavras todas que ele dizia em italiano, eu entendia uma expressão muito usada pelos italianos, magari, mas o magari era apenas uma palavra no meio das outras, o restante eu não entendi nada. E o sonho desapareceu, o sonho terminou, e eu fiquei muito questionado. E trago isso para vocês aqui. O que o Papa estava querendo dizer para mim naquele momento? Eu estava me preparando para vir para cá. O que o Papa estará querendo falar para nós? O que o Papa estará querendo falar para você? Para nós, a renovação. E uma coisa que me veio ao coração é essa: o Papa estaria dizendo, ou deixa até melhor falar, estará dizendo para nós que levemos muito a sério a renovação. E sabe por quê? Que fica essa certeza no coração de que o Papa está dizendo para nós que levemos muito a sério a renovação. E para isso eu vou lhes contar uma outra história, que é a seguinte: um padre lá de Portugal, um padre polonês, mandou avisar, eu estava lá na nossa casa em Portugal, ele mandou me avisar que ele queria vir visitar-me. E veio. Ele mora numa cidade abaixo de Lisboa. Ele veio até Fátima para conversar comigo. E o que ele me contou, depois eu percebi que a única coisa pela qual ele veio, lá do lugar dele até Fátima, para conversar comigo, só para me contar, veja bem, só para me contar o seguinte: o que foi que ele me contou? Ele disse: Padre Jonas, hoje eu sou padre por causa da renovação. Porque lá na Polônia, eu era jovem ainda, quando começou a renovação. E eu conheci, um grupo de colegas meus conheceram a renovação, recebemos o batismo no Espírito Santo e começamos muito ardorosamente. Nós éramos ardorosos, nós rezávamos com muito
fervor. E lá na Polônia, naqueles tempos, a renovação teve muita dificuldade. Os padres eram muito bons, mas eles não estavam entendendo a renovação, então não aceitavam, não concordavam. Nós padecíamos muito com isso tudo, até que um dia nós ficamos sabendo que o cardeal de Cracóvia, queria conversar conosco. Daí nós pensamos, bom, agora vai acabar o nosso grupo, porque os nossos padres não estão aceitando. Agora o cardeal está nos chamando, provavelmente vai para nos dizer, meus filhos, acabem com isso não é coisa boa, etc, etc. Ele disse, fomos para lá, o nosso grupo, na certeza de que era isso que o cardeal iria nos dizer. Então fomos muito temerosos. Quando chegamos lá, o cardeal nos recebeu e nos disse, meus filhos, eu quero saber de vocês, o que é isso que vocês estão vivendo? Então, disse ele, no começo, ainda com muito medo, nós começamos a contar para o cardeal. E o cardeal ficou muito atento àquilo que nós dizíamos. E apesar do medo, nós dissemos para eles direitinho o que nós estávamos vivendo. Falamos da renovação carismática, falamos do batismo no Espírito Santo, falamos da mudança de vida que aconteceu conosco, falamos que aquele jeito de nós rezarmos não era por nós, não é que nós queríamos, é que realmente nós, depois dessa graça, ficamos cheios de entusiasmo, cheios de fervor, e toda a mudança que aconteceu na nossa vida, e fomos falando, e me disse o padre, o cardeal assim atento, com aqueles olhinhos dele faiscando. No final da conversa, o cardeal nos disse, olha, eu sei que vocês estão tendo dificuldade, que os padres não estão concordando e não estão aceitando, então façam isso, venham fazer o grupo de vocês aqui, na minha catedral, e saibam que eu vou aparecer no grupo de vocês, eu vou querer acompanhar o grupo de vocês, na hora que vocês menos esperarem, eu vou chegar no grupo. E o padre me disse, foi assim. Nós estávamos ali rezando, quando de repente chegava o cardeal. E ele ficava ali um pouco, depois ia embora. E daí o padre me disse, o cardeal começou a vir cada vez mais cedo e a ir embora cada vez mais tarde. Muitíssimas vezes ele ficava até o final, nos dava a bênção final quando terminava o grupo, e chegou um ponto que ele pegava do começo até o final, só não ia mesmo quando ele estava ocupado, em viagem, mas do restante ele participava de todo o nosso grupo de oração, até um dia, em que nós todos ficamos espantados, quando o cardeal ajoelhou-se no chão, e disse, meus filhos, rezem por mim, para que eu receba essa graça que vocês receberam. Eu quero receber essa graça e eu quero rezar do jeito que vocês rezam. E os rapazes entenderam perfeitamente que ele estava pedindo o dom das línguas, ele queria rezar daquele jeito que eles rezavam. Então, me disse o padre, o cardeal ali ajoelhado, falou com tanta firmeza que nós não pudemos dizer nada em contrário. Nos aproximamos, e daí rezamos pelo cardeal, pedimos a graça do batismo no Espírito Santo, pedimos que ele orasse em línguas, e disse ele, o cardeal começou a orar do mesmo jeito que nós, também ele com entusiasmo, e disse, daí sim, é que o cardeal não faltou nunca mais, todos os grupos de oração, ele estava lá conosco, disse ele, foi por pouco tempo, mas o cardeal vinha sempre, todos os grupos ele estava ali, ele era um dos nossos, e ele é que entusiasmava a gente, e disse ele, é por isso que hoje eu sou padre, porque aquele grupo mudou o rumo da minha vida, daí que eu mesmo quis ser padre, e disse, a única pena é que logo nós perdemos o nosso cardeal, porque houve um conclave, o nosso cardeal de Cracóvia, foi para Roma, e lá ele foi feito Papa João Paulo II.
Obrigado, você entendeu perfeitamente. Eu já contei isso várias vezes. Se você escutou mais uma vez, que ótimo. Se você não tinha escutado, escutou agora. Eu tenho a certeza que você entendeu. E eu entendi também quando aquele padre acabou de contar. Eu fiquei assim olhando para ele. Ele percebeu. É como, claro que eu acreditei, claro que eu entendi. Mas é como se eu não tivesse entendido, era uma coisa tão grande. É como se eu não estivesse acreditando naquilo que eu estava ouvindo. E ao mesmo tempo lá dentro de mim o coração pulando e dizendo, mas é por isso que o Papa é assim. É por isso que ele é desse jeito. E agora eu digo, vendo a situação de saúde dele, vendo tudo o que ele tem enfrentado, e como ele não para, nada o amedronta, nada o amedronta. Quantas vezes os jornais, a imprensa internacional já decretou a morte do Papa, que o Papa agora não tem mais condições, agora já está às portas da morte, e o Papa continua aí forte do mesmo. Por que ele é assim? Por que tudo isso? Por que o Papa tem todo esse ardor, esta coragem? Porque, graças a Deus, ele teve a coragem, e veja que beleza, ele como cardeal de Cracóvia, quis conduzir aquele grupo, acreditou naqueles jovens, viu, ele foi ver, ele não foi apenas por notícias, ele não foi apenas por aquilo que ele supunha, não, ele foi ver, e aí ele percebeu o que era a graça, ele palpou aquela graça, daí ele quis também esta graça, e com toda humildade ajoelhou-se no chão e pediu que os jovens rezassem para ele, para receber o batismo do Espírito Santo, e é claro que o recebeu, e para orar do jeito que eles oravam, e é claro que aquele padre me disse que ele orou também. Isso explica porque ele é assim. E é por isso que eu digo a vocês, que uma vez que eu estava me preparando para esse dia, o que o Papa quereria dizer para nós, ou melhor falando, o que o Papa quer dizer a nós que estamos reunidos aqui hoje, é isso: meus filhos, levem a sério aquilo que eu levo a sério, que eu levei a sério e eu continuo levando a sério. Eu fiquei espantado quando um tempinho atrás o padre Clodovis Boff, que é irmão do Leonardo Boff, escreveu numa das revistas conceituadíssimas no meio eclesiástico aqui do Brasil, um artigo sobre a renovação carismática. E que beleza, ele não deixou de ser da teologia da libertação, continua sendo inclusive um expoente da teologia da libertação. Mas esse artigo que ele fez sobre a renovação carismática católica, uma das primeiras coisas que ele diz é o seguinte: nenhum movimento de igreja, nenhum segmento da igreja na história, até hoje, recebeu tantas aprovações oficiais de Roma, da Santa Sé, do Papa, como a renovação carismática católica. Olha, não é qualquer coisa. E ele é teólogo. E dizer que nenhum segmento de igreja em toda a história recebeu tantas aprovações oficiais de Roma, do Santo Padre, como a renovação carismática, isso traz para nós uma grande responsabilidade. E daí, o Clodovis Boff colocava todas as coisas boas que a renovação carismática está trazendo para a igreja. Também as dificuldades, as limitações que a renovação tem, e é claro, ela é humana. Sim, ela foi instituída por Deus, mas ela é humana, porque somos nós que vivemos a renovação carismática. Ele também aponta os pontos frágeis, as nossas limitações, mas ele inclusive apontava, e é claro, os grandes leitores dele são da teologia da libertação. Ele dizia do apreço que se devia ter, porque também o Papa tem, que se devia assumir e incentivar a renovação carismática católica. Veja, Clodovis Boff, que é da teologia da libertação, está dizendo isso a nós. Meus irmãos, portanto, nós, principalmente, que tivemos essa graça,
temos que levar a sério aquilo que o Papa leva a sério, aquilo que João Paulo II levou e leva a sério, aquilo que ele tem apontado para o mundo, aquilo que ele tem dito diante de todos, sem receio nenhum, que deve ser acolhido, deve ser assumido, deve ser incentivado, deve ser vivido na igreja. É claro que não é que todo mundo tenha que ser da renovação, mas a renovação precisa ser renovação. É como o nosso corpo não tem só coração. E o próprio São Paulo explica isso logo depois de falar dos dons, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Ele fala que assim como o nosso corpo tem muitos membros, e todos eles compõem um único corpo, diz ele, assim é a igreja. E daí ele aplica isso aos dons. Meus irmãos, a renovação carismática não é tudo. Ela é uma coisa na igreja. É um dos segmentos, é um dos movimentos inspirados pelo Espírito Santo para a igreja. E assim como cada um dos nossos órgãos tem a sua função, nós temos a nossa função. E a nossa função, ela é importante, assim como todos os órgãos do nosso corpo precisam funcionar e funcionar bem. E funcionando bem, eles contribuem com o corpo. Eu posso dizer sem medo nenhum, esse órgão que somos nós é um órgão importantíssimo do corpo da igreja. E ele foi querido por Deus. Ele foi trazido nesses tempos agora para a igreja com grande força, porque o Espírito Santo sabia que a igreja nesses momentos precisaria dessa renovação toda feita pelo próprio Espírito Santo, feito pelos carismas do Espírito Santo, por causa das lutas que a igreja estaria enfrentando, e nós estamos vivendo esses tempos. Então, meus irmãos, a renovação carismática não é uma coisa só para nós. É evidente, ela tem feito muito bem para cada um de nós. Eu sou o primeiro a comprovar isso. Eu sou o primeiro a testemunhar isso. Eu sou o que sou. Eu sou o padre que tenho a graça de ser o que sou. Eu tenho a graça de fazer as coisas que faço por causa da renovação carismática. A canção nova que vocês conhecem e tudo isso que Deus acabou dando a nós é por causa da renovação carismática. Nós somos renovação carismática, eu digo isso claramente e ninguém pode dizer o contrário, porque nós damos a cara à tapa até diante da televisão, não é? Nos mostrando claramente da renovação, usamos os dons sem receio nenhum. Graças a Deus temos dado esse testemunho, porque inclusive temos percebido o que a renovação é na nossa vida. É por isso que nós precisamos levar muito a sério, porque a renovação não é para nós. Claro, como eu estou dizendo, ela faz um grande bem a nós, tem feito um grande bem a mim e a cada um de nós, tem feito um grande bem a você, mas ela não é para nós, não. Ela faz um bem para nós, mas ela não é para nós. A renovação é para o mundo. É uma contribuição que nós estamos levando para a igreja. E eu e você não podemos deixar de dar à igreja esta contribuição. Em outras palavras, deixa eu sintetizar. O que o Papa está querendo dizer para nós? Claro, no sonho, eu tenho certeza que foi um sonho inspirado. Eu não entendi o que o Papa estava falando. Veja que andar de carro, né, ao lado do Papa não é qualquer coisa. Foi isso que o Senhor me mostrou em sonho. Claro, o sonho é sonho. Não levem isso a mais do que simplesmente um sonho. Mas eu entendo que o Senhor quis falar a mim e quer falar a você. O que o Papa está dizendo para nós é isso. Levem a sério, meus filhos, a renovação carismática, porque ela é importante para a igreja, porque ela é uma contribuição para a igreja, e vocês que têm essa graça, não podem deixar de dar à igreja esta renovação. Não podem deixar de dar à igreja esta contribuição. Sejam sérios na vivência da renovação carismática. Sejam sérios na graça do batismo no Espírito Santo. Sejam sérios no uso dos dons. Sejam sérios em tudo aquilo que vocês fazem, porque a contribuição que vocês dão é única. Claro, outros movimentos, outros segmentos de igreja dão outras contribuições para a igreja. A igreja é feita assim. Mas
esse que nós damos, a graça que nós temos, que é uma graça para a igreja, deve ser dada e deve ser dada seriamente. E para que nós entendamos bem isso, eu conto para vocês um outro fato. João 23, que convocou o concílio, que portanto deu essa guinada na igreja, ele ainda era simplesmente bispo núncio apostólico, num dos lugares onde ele foi núncio, e falaram para ele de uma aldeia, portanto uma cidadezinha pequenininha, onde os dons do Espírito Santo eram vividos como está lá nos Atos dos Apóstolos. Angelo Roncalli, porque era esse o nome dele, né, antes de ser Papa. Depois, como Papa, ele chamou-se João 23, mas o nome dele é Angelo Roncalli. Angelo Roncalli ficou curioso e quis ver, e foi a esse lugar. E ele ficou espantado de ver, porque realmente ele viu ali os dons do Espírito Santo, desde o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de palavra de ciência, de sabedoria, especialmente o dom de línguas, e é claro, o dom da fé. Um por um dos dons, ele viu ali, naquela pequena aldeia. Ele viu ali um retrato daquilo que fala os Atos dos Apóstolos. E justamente por isso, a vida daquelas pessoas era totalmente diferente. Eles estavam naquele tempo muito antes do concílio, porque foi João 23, que depois como Papa convocou o concílio. Portanto, naquele tempo, a missa era ainda em latim, e o Papa rezava a missa de costas para o povo ficava rezando o terço durante a missa, e alguns cantos, mas aqueles cantos tradicionais. Mas Angelo Roncalli viu que naquela cidade o povo vinha para a missa, mas de maneira diferente. Começa aí, que também nos dias de semana, muitas vezes logo de manhã cedinho, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, a igreja estava cheia, não havia missa vespertina naquele tempo, então era muito cedo. Também nos tempos de inverno, cedinho, 6:30, 7 da manhã, a igreja estava cheia. E embora o padre rezava a missa desse jeito, em latim, de costas para o povo estava ali rezando o terço, sim, cantando alguns cânticos, mas com tanto fervor, que era uma coisa notória. Quando chegava a hora da comunhão, naquele tempo eram pouquíssimas pessoas que comungavam, mas naquela aldeia, o povo inteiro da igreja iam para a mesa de comunhão, porque havia a mesa de comunhão também, onde as pessoas se ajoelhavam, e o padre ia dando a comunhão para cada um, era sempre na boca, mas ele viu que o povo inteiro vinha para a comunhão, mas ele percebeu que, terminada a missa, o povo não ia embora logo não, ficavam 10, 15, 20 minutos, meia hora ainda em ação de graças, ali em adoração diante do Santíssimo Sacramento. E mais do que isso, ele percebeu que não era apenas dentro da igreja, era principalmente fora da igreja, que eles viviam uma vida totalmente renovada. Em primeiro lugar, eles se reuniam nas casas, para os grupos de oração, do jeito que nós temos hoje, e muito mais lindos ainda, onde os dons eram manifestos, onde Angelo Roncalli viu todos os dons existentes. Mas também ele viu que quando havia uma pessoa doente, claro, havia doentes entre eles, lá ia 2, 3 pessoas para orar pela pessoa, e as pessoas eram curadas. E mais do que isso, além dos dons, a concórdia que havia entre eles, a amizade que havia entre eles, daí a ordem, a organização que acontecia naquela cidade. Os próprios trabalhos, claro, eles trabalhavam, em parte eram agricultores, em parte eles eram comerciantes, tinham uma vida normal, mas entre eles era tudo diferente. A vida daquela aldeia era outra coisa por causa dos dons. E no coração de Angelo Roncalli ficou essa certeza: Deus quer,
Deus me fez vir aqui para ver isso, porque é isso que Ele quer em toda a igreja. Ele não imaginava que um dia ele viria a ser Papa, mas aquela certeza ficou no coração dele. Era desse jeito que Deus queria a igreja inteira. E quando ele, que não imaginava isso, foi feito o Papa, logo depois de tomar posse, voltou a ele toda a recordação do que ele viu naquela aldeia. Então ele disse: realmente, não foi à toa que Deus me levou lá, aquela aldeia. Me fez ver tudo aquilo e agora me faz Papa. Para quê? Para que eu trabalhe, para que eu dê a minha vida, preste atenção, para que eu dê a minha vida, para que isso chegue à igreja inteira. Eu vou repetir a frase para você poder guardar. Ele quer que eu dê a minha vida para que a igreja inteira tenha isso que eu vi lá naquela aldeia. E daí, a primeira inspiração que o Espírito Santo dá ao Papa João 23, foi a criação do concílio, que espantou a todo mundo a partir dos cardeais. Ninguém esperava por aquela, daí a dificuldade de acontecer o concílio, mas acontece o concílio. Mas o que se dá? Durante o concílio, surge o câncer, que rapidamente leva João 23 à morte. Paulo VI é escolhido no lugar dele, retoma o concílio e leva o concílio até o final. Mas interessantíssimo, quando o Papa proclamou o concílio, ele mesmo, com a letra dele, ele compôs a oração, que ele mandou que a igreja inteira orasse. Nesse tempo eu era seminarista, eu me lembro muito bem, nós rezávamos todos os dias, após a missa, também na hora da bênção do Santíssimo, que acontecia todas as tardes, dos nossos seminários. Nós rezávamos aquela oração do concílio, e na oração do concílio, o que se pedia é que Deus mandasse de novo o Espírito Santo, como em Pentecostes, e que se renovassem os dons do Espírito, como aconteceu nos Atos dos Apóstolos, como aconteceu nos inícios da igreja. Todos os dias se rezava isso, na igreja inteira, no mundo inteiro. O concílio aconteceu. Logo depois do concílio, em 1967, Deus realmente derramou sobre a igreja católica, o Espírito Santo. Foi ali, no começo do ano de 1967, que aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Começou lá nos Estados Unidos, mas rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro, e chegou no Brasil. No Brasil aí no final, pelo ano 69, já estava chegando, e nós temos como data de início da renovação no Brasil, 1970, eu tive a graça de receber o batismo no Espírito Santo em 1971, portanto eu sou daquele comecinho, e também no Brasil, gente, foi um pipocar, rapidamente foi se espalhando por vários lugares do Brasil, para o centro do Brasil, para o sul do Brasil, para o nordeste do Brasil, para o norte do Brasil, pelo Brasil inteirinho foi se espalhando. Claro, eu me lembro que Padre Haroldo Hahn foi um grande apóstolo que andou muitos e muitos lugares do Brasil fazendo experiências de oração no Espírito Santo. Reinaldo, que hoje é o coordenador, é o presidente do Conselho Nacional, era jovem, ele foi justamente coordenador da experiência de oração, da qual eu participei lá em Campinas, em Vila Brandina. Ele foi o coordenador do encontro do qual eu participei. Hoje ele é o presidente do Conselho Nacional. Ele viu também tudo isto acontecer. Não é que uma pessoa fez isso, não. Claro, o Espírito Santo usou de pessoas para levar, mas não foi uma coisa assim organizada. Foi o próprio Espírito Santo que espalhou pelo Brasil inteiro, e o que aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Mas preste atenção, para quê? Por que é que Deus quis a renovação carismática? Por que é que Deus derramou o seu Espírito
logo depois do concílio, para que aquilo que Angelo Roncalli, depois João 23, viu naquela aldeia, preste atenção, acontecesse em todas as partes do mundo, até atingir toda a igreja. Você entendeu? Foi por isso também que ainda durante o concílio, o Papa João Paulo II, disse errado, o Papa João 23, acabou contraindo aquele câncer, acabou indo para a morte em muito pouco tempo, porque realmente o que o Senhor colocou no coração dele, e ele aceitou, e ele dizia: Deus quer que eu dê a vida. Lembra que eu pedi que você prestasse atenção a essa frase? Deus quer que eu dê a vida para que isso que eu vi naquela aldeia aconteça em toda a igreja. E ele deu a vida, literalmente ele deu a vida para que isto acontecesse na igreja inteira. Por isso, meus irmãos, somando todas essas coisas, é a certeza que está no meu coração. É por isso que aquilo que o Papa quer dizer a nós, hoje é João Paulo II, o que ele quer dizer a nós é que eu e você levemos a sério, muito a sério a renovação, porque a renovação não é para nós simplesmente, a renovação não é para o nosso gozo espiritual. Claro, ela é uma grande graça para nós, ela tem transformado a nossa vida e pode e quer transformar mais ainda as nossas vidas, mas veja, ela não é para nós simplesmente não, ela é para a igreja e ela é através da igreja para o mundo. O que Deus quer é que, como um fermento, a renovação vá contagiando a tudo e a todos, em todas as partes, para que aquilo que Angelo Roncalli, depois João 23, viu naquela aldeia, aconteça em todo o mundo. Gente, é muito sério mesmo. Por isso que eu resolvi, e tenho sido isso, Mr. Pentecostes. Certamente você está estranhando a minha expressão, né? Mas aqui é um outro fato. Davi du Plessis, um pastor protestante da África do Sul, ele era de tal maneira inflamado dessa realidade de Pentecostes, dessa realidade do batismo no Espírito Santo, dessa realidade dos dons do Espírito Santo, a partir do dom de línguas, mas todos os dons, que onde quer que ele fosse, com quem quer que ele falasse, ele estava falando a respeito de Pentecostes, a respeito do batismo no Espírito Santo, a respeito dos dons do Espírito Santo. Nas pregações dele, e ele andou muitos e muitos lugares do mundo, ele não ficou somente ali na África do Sul, não. Ele foi em muitíssimos lugares, onde quer que ele fosse, ele estava falando. Parece que a pregação dele única era esta, mas interessante, ele sempre falava de Pentecostes, ele sempre falava do batismo no Espírito Santo, ele sempre falava dos dons do Espírito Santo, e sempre de formas novas. Deus dava a ele inspiração de 1000 maneiras falar da mesma coisa, e a insistência dele era justamente esta, na graça de Pentecostes, que Deus queria para a igreja. E foi por isso que ele acabou recebendo o apelido de Mr. Pentecostes, porque onde quer que ele fosse, ele estava falando de Pentecostes, do batismo no Espírito Santo, do dom de línguas, dos dons do Espírito Santo. Então, o pessoal pegou a mania de chamar de Mr. Pentecostes, o nome dele era Davi du Plessis, Mr. Pentecostes. E interessante, Davi du Plessis fez parte do Concílio Vaticano II. Você se lembra, ou talvez você seja jovem, não pegou esse tempo, mas o Papa João 23, além dos bispos, dos cardeais que participaram do concílio, ele teve também alguns que eram observadores do concílio. E ele convidou vários evangélicos, entre eles
pentecostais. E um dos principais que foram convidados foi Davi du Plessis. Ele participou do concílio todo. E interessante, ele fez um trabalho grande dentro do concílio também. Deus estava agindo. É por isso que eu também tomei esse propósito. Eu quero ser Mr. Pentecostes como Davi du Plessis. Eu não posso deixar de falar, não posso. Não posso, primeiro, pela graça que eu recebi. Segundo, pela graça que eu vi muitíssimos e muitíssimos receberem. E porque eu sei, Deus me deu a graça de eu saber todos esses fatos. O fato que eu contei a vocês, que aquele padre veio lá da cidade dele, a Fátima, para me contar em Portugal. Isso que aconteceu com Angelo Roncalli, isso que aconteceu com Davi du Plessis. Deus quis que eu conhecesse todas as coisas, e eu não posso dizer que eu não sei. Deus quis que eu conhecesse todas essas coisas para eu levar muito a sério a graça que eu recebi e a graça que eu preciso espalhar, que eu preciso divulgar, que eu preciso levar a todos os meus irmãos. A graça de Pentecostes, que é completa, é o derramamento do Espírito Santo e aquilo que a Bíblia chama de ser batizado no Espírito Santo, que são os dons do Espírito Santo, meus irmãos, capaz de renovar a face da terra, capaz de renovar não apenas a igreja, mas renovar a face da terra. E como a face da terra está precisando ser renovada hoje. Não foi à toa que nos nossos tempos Deus resolveu derramar o Espírito Santo da forma que está derramando. Nós não estamos tendo uma graça qualquer. A graça que nós estamos recebendo, depois de 20 séculos de igreja, depois de 2 milênios de igreja, não é à toa, meus irmãos. Nós somos uma geração privilegiada. Eu sei que uma geração batida, uma geração judiada, uma geração pisoteada pela situação do mundo hoje, mas também por causa disso, Deus deu a nós a graça de sermos essa geração privilegiada, que está vendo aquilo que 20 séculos de igreja não viu. Porque depois daquilo que aconteceu na igreja primitiva, portanto naqueles inícios, em nenhum outro tempo da igreja, Deus derramou tanto o Espírito Santo como está derramando na nossa época, como está derramando sobre a nossa geração. Portanto, nós temos que levar muito a sério esta graça. Veja, nenhuma outra geração, em nenhum tempo da igreja, a não ser lá no começo da igreja, a não ser lá no início da igreja, recebeu essa graça como nós estamos recebendo. Deus sabe por que dá a sua graça. Deus sabe da necessidade pela qual Ele derramou o Espírito Santo dessa forma. Deus sabe por que esse Pentecostes que nós estamos vivendo hoje. E nós que temos recebido essa graça, eu e você que temos recebido essa graça, temos que levar isso muito a sério. Ainda hoje, porque é a leitura própria do dia de hoje. E se forem essas leituras mesmo, eu imagino que sejam, né? Na leitura de hoje, a primeira leitura de hoje é da primeira carta aos Coríntios. Se você tem aí, pegue rapidinho comigo, primeira carta aos Coríntios, ainda no capítulo 1, versículo 26, onde São Paulo diz: vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Em outras palavras, veja o seu grupo de oração, veja a sua comunidade. Quem é que Deus escolheu para ser do seu grupo? Quem é que Deus escolheu para escolher você? Quem é que Deus escolheu para a sua comunidade? E o próprio São Paulo responde: não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Podemos dizer, ao contrário, o que é estulto, estulto quer dizer estulto. Em outra palavra, o que é estúpido, o que é ignorante, o que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, e Deus escolheu um bando de fracos.
Ele não escolheu gente forte. Não, Ele escolheu a nós, um bando de fracos. O que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, porque nós somos isso mesmo, gente. Não somos grande coisa, não. Nós somos uma bela porcaria mesmo. Desculpe falar assim, mas somos. Então, Deus escolheu o que é vil e desprezível no mundo. Deus o escolheu, como também as coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estáis em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Meus irmãos, Deus escolheu a nós, que não temos grande significado para o mundo. Você, como leigo, como leiga, provavelmente não fez teologia, não fez grandes catequeses, não é uma pessoa importante no mundo, não tem títulos, não tem diplomas, mas Deus escolheu a você. Deus escolheu a nós para dar-nos esta graça. Então, resumindo tudo, o que é que o Papa está dizendo hoje a nós? E no sonho eu não consegui entender. O Papa está dizendo: meus filhos, agraciados pela graça de Pentecostes, pela graça da renovação carismática, levem a sério, levem muito a sério a graça que vocês receberam. Levem muito a sério a renovação carismática, porque ela é importantíssima para a igreja, ela é importantíssima para o mundo. Vocês não imaginam o tamanho, a dimensão da graça que vocês receberam. Senhor, é por isso que cada um de nós, depois disso tudo, Senhor, dizemos: sim, Senhor, eu quero levar a sério. Senhor, eu quero levar muito a sério a graça que eu recebi. Para isso, Senhor, dá-me hoje, dá-me debaixo desta chuva que começa, debaixo dessa garoa grossa, Senhor. Mas nós estamos aqui firmes, e parabéns a você, que está aí debaixo de chuva, que está se escondendo do jeito que você pode, e talvez sem conseguir se esconder da chuva, molhando-se debaixo dessa chuva. Mesmo os guarda-chuvas não estão conseguindo salvar tudo, não, porque está garoando forte e com vento, e por um lado e pelo outro, pelas frentes e pelas costas, a chuva está atingindo a você. Parabéns, você que está aí, não é à toa. Eu também pedi a Deus que evitasse essa chuva, que essa chuva não viesse, mas sabe, ela está sendo também um sinal agora. A chuva tem sido sempre sinal da graça de Deus. Meus irmãos, nós recebemos uma graça impressionante, que foi a graça de Pentecostes, que foi a graça do batismo no Espírito Santo, que foi a graça dos dons do Espírito Santo, que foi a graça que se chama com o nome de renovação carismática católica. Nome é nome, mas o que nós recebemos foi uma graça maravilhosa, uma graça que transformou as nossas vidas e que é capaz de transformar toda a situação da igreja, que é capaz de transformar a situação do mundo. O Senhor quer que aconteça um mundo novo. Aquilo que Angelo Roncalli, depois João 23, viu naquela aldeia, Deus quer que aconteça na igreja inteira. E é através de nós, levando a sério, que como fermento, isso vai fermentando. Você pode estranhar, mas por que não aconteceu no mundo inteiro? Não, irmãos, nós estamos ainda espalhando, nós estamos ainda fermentando. A renovação não fez todo o seu trabalho, ainda não. Há muito por fazer, E é por isso que nós não vemos tudo realizado, não. Mas nós não podemos parar, porque
justamente há muito por conquistar, há muito ainda por renovar. E agora então, Senhor, nós estamos pedindo, dá-nos agora, nesse momento, um derramamento novo do Espírito Santo, justamente para levarmos a sério a graça que nós recebemos. Estamos pedindo, Senhor, uma graça de um derramamento do Espírito Santo agora, para levarmos a sério a graça que recebemos. Mas é o único jeito que temos, Senhor, não há outro jeito. Se não for assim, nós não conseguiremos. Senhor, derrama, peça junto comigo, derrama sobre mim agora, Senhor, derrama sobre nós agora, Senhor, o Espírito Santo. Sim, Senhor, dá-nos agora um batismo novo no Espírito Santo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, eu podia dizer, batiza-nos, Senhor, numa seriedade, sim, numa graça, num batismo de seriedade sobre a graça que nós recebemos. Nós queremos, Senhor, levar seriamente, nós queremos dar seriamente essa contribuição à igreja, essa contribuição capaz de mudar totalmente os rumos do mundo e mudar radicalmente os rumos da história, Senhor. Não será por nós, será o Teu Espírito Santo, mas Ele confiou a nós, Ele deu essa graça a nós. Ele podia ter escolhido sábios, Ele podia ter começado pelo ápice da igreja, mas não quis. Sim, Ele revelou isso a Angelo Roncalli, depois João 23, Ele fez o Papa João Paulo II passar por essa graça, mas os escolhidos para realizar isso, para viver essa graça, somos nós, Senhor, um bando de fracos, um bando de pessoas que diante do mundo não passam de estudos, de ignorantes, como pessoas que nada são, mas justamente para confundir os fortes, os sábios, e para que ninguém se glorie a não ser no Senhor. O Senhor quis que nós fôssemos alvo dessa graça. Então, Senhor, eis-nos aqui, renovando em nós, Senhor, a graça do batismo no Espírito Santo. Renova em nós, Senhor, todos os dons. Estende a sua mão como quem está recebendo, porque você está recebendo mesmo. E olha que beleza, sol e chuva, a chuva de graça e o sol, mostrando que é isto, que Deus está nisso tudo, que Pentecostes está acontecendo. Sim, Senhor, dá a cada um desses meus irmãos, com um batismo novo no Espírito Santo, dá a cada um deles, Senhor, um por um dos dons do Espírito Santo. Desde o dom menor, que é o dom de língua, Senhor, até o dom maior, que é o dom do amor, Senhor, com o dom central, que é o dom da fé, Senhor, que dá sentido a todas as coisas. Dá-nos, Senhor, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, o discernimento dos espíritos. Dá-nos, Senhor, o dom da profecia, o dom das curas, Senhor. Dá-nos o dom do discernimento dos espíritos. Dá-nos, Senhor, o dom da interpretação das línguas. Dá-nos, Senhor, os 9 dons que estão elencados ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nós precisamos, Senhor, de todos esses dons. Precisamos também do 10º dom, que São Paulo nomeia o dom maior, o dom superior a todos eles, que é o dom do amor. Senhor, nós queremos todos os dons. Como Santa Teresinha, nós não queremos isso ou aquilo. Não, nós queremos tudo. Sim, Senhor, queremos todos os dons que não são para nós. São para a tua igreja, são para o mundo, são para renovar a face da terra, são para mudar radicalmente a história do mundo, Senhor. E nós sabemos que tu podes e tu queres mudar radicalmente o rumo da história da humanidade, e o fazes, Senhor, através dessa graça de Pentecostes, da qual nós somos alvos. Dando-nos, Senhor, um por um dos dons do Espírito. Dá-nos, Senhor, também os frutos do Espírito. Desde o fruto maior, que é também dom do amor. Dá-nos, Senhor, a alegria do Espírito. Dá-nos, Senhor, a paz do Espírito. Dá-nos, Senhor, principalmente o fruto da bondade, Senhor. A principal característica tua, Senhor, tu és bondade. Dá-nos, Senhor, a tua bondade. Sim, esse fruto precioso do Espírito Santo. Nós queremos ser bons, nós precisamos ser bons, como tu, Senhor, és bom.
Até o Senhor disse, Jesus, aquele jovem rico, só Deus é bom. Sim, realmente só Deus é bom, e nós queremos participar da bondade de Deus, da bondade do teu Pai, da bondade tua, Jesus, da bondade do Espírito Santo. E com a bondade, Senhor, dá-nos o fruto da delicadeza, o fruto da paciência, o fruto da mansidão, o fruto do alto domínio. Enfim, Senhor, um por um dos frutos do Espírito nós queremos e precisamos de todos eles. Estamos pedindo agora, Senhor, dá a cada um desses meus irmãos e irmãs, Senhor, com todos os dons do Espírito Santo, todos os frutos do Espírito Santo. E é por isso que nós dizemos do fundo do coração, e diga comigo: vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, 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 para que tenhamos um grande Pentecostes, para que vivamos um grande Pentecostes, para que a igreja se torne um só Pentecostes, para que o mundo seja atingido por Pentecostes, para que o mundo seja transformado por Pentecostes, que os rumos da história, Senhor, sejam guinados pela graça de Pentecostes. E obrigado, Senhor, por participar dessa geração. Obrigado, Senhor, por participar desta graça. Obrigado, Senhor, por sermos usados por Ti para levar esta graça até os confins da terra. Leva, Senhor, e nós dizemos como Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em nós, faça-se em mim, segundo a sua palavra, para que Pentecostes venha e aconteça na face da terra. Amém. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Fica de pé, ergue o braço e canta, vem. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar o meu coração. Mais uma vez, pedindo, vem todos nós. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Cantando, pedindo, vem, ó água viva, ó água pura, transformar o meu coração. Batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta, pois minha alma sedenta está. Cante, meu irmão. Batiza-me, batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está, pois minha alma sedenta está. Ergue o braço lá no alto, cantando e pedindo, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!